Neste vídeo eu vou falar sobre a escala, o que ela é, como é formada e como resolver questões de matemática em que envolvemos a escala. A escala é a razão entre a medida do comprimento de um desenho, que também pode ser uma representação de miniatura de um objeto que possui uma proporção entre a miniatura ou o desenho e o tamanho real, e a medida do comprimento real do objeto. Nós podemos perceber também o uso da escala em maquetes, por exemplo, de uma cidade em que temos uma proporção entre o tamanho nesta atividade de maquete e o tamanho real. Em miniaturas de carro, porque também utilizamos a escala para termos uma proporção entre o tamanho da miniatura e o tamanho real do carro, entre outros exemplos. Logo, temos que a escala é a fração, a razão, em que no numerador temos a medida de representação, que também pode ser, por exemplo, o desenho de um mapa, em que em um país temos um tamanho, que é o tamanho real, porém no desenho do mapa nós temos um tamanho menor, que é desenhado pela escala. No numerador temos a medida de desenho ou também de representação, e no denominador temos a medida real deste desenho ou de qualquer outro exemplo de escala. Por exemplo, se nós tivermos um mapa em que a sua escala é de 0 centímetros, depois nós temos 1.400 quilômetros e 2.800 quilômetros. Para nós escrevermos qual escala está sendo utilizada neste mapa, nós colocamos a medida equivalente a cada centímetro desenhado. Como nós temos que a cada 1 centímetro temos 1.400 quilômetros, porém 1.400 quilômetros não está na mesma unidade de medida de comprimento, nós transformamos 1.400 quilômetros, que é equivalente a 140 milhões de centímetros. Então, a nossa escala utilizada neste mapa, por exemplo, seria de 1 centímetro no desenho, porém a representação deste 1 centímetro é equivalente a 140 centímetros do tamanho real deste país, que o mapa estaria representando, porém sendo 1.400 quilômetros. Agora que nós aprendemos e observamos o que é a escala, o seu conceito e como é formada, iremos resolver 3 questões relacionadas a este tipo de razão especial. Acompanhe! Questão 1. Em um desenho, um comprimento de 10 metros está representado por 5 centímetros. Qual a escala utilizada para fazer esse desenho? Primeiro, nós temos que montar a nossa razão, que será uma fração em que no numerador escrevemos a representação do desenho, o tamanho que está representado no desenho, 5 centímetros, e no denominador escrevemos o tamanho real, 10 metros. Agora, o que nós temos que fazer é igualar as unidades de medida, pois se nós observarmos, no numerador temos um número em centímetros, porém, no denominador temos uma unidade de medida em metros. Logo, transformamos o nosso denominador para a unidade de medida de centímetros. Repetimos o que já estava no numerador, 5 centímetros, e passamos de 10 metros para centímetros. Para nós transformarmos uma unidade de medida que está em metros em centímetros, nós multiplicamos o número por 100. Logo, fazemos 10 multiplicado por 100 igual a 1.000 centímetros. E por fim, para encontrarmos qual é a escala utilizada neste desenho, nós dividimos o numerador e o denominador por 5 para encontrarmos o valor representado em 1 centímetro. 5 centímetros dividido por 5 igual a 1 centímetro. E 1.000 centímetros dividido por 5 igual a 200 centímetros. Então, a nossa escala utilizada pode ser representada também pela fração 1/200 avos ou também
1 sobre 200. Porém, na nossa resposta desta questão, iremos escrever esta escala em forma de divisão. Portanto, a nossa resposta também pode ser representada na escala 1 por 200, que significa que a cada 1 centímetro desenhado estaria sendo representado 200 centímetros na realidade, no tamanho real, ou também 2 metros. Agora iremos resolver a nossa segunda questão. Vem comigo! Questão 2. Sabendo que 10 centímetros em um desenho corresponde a 5 metros na realidade, determine a escala usada nesse desenho. Primeiro, nós iremos escrever a nossa razão, fração em que no numerador escreveremos o 10 centímetros, que é a representação medida do desenho, e no denominador escreveremos a medida 5 metros, que é a representação de medida da realidade. Agora nós iremos igualar as medidas de comprimento, pois se nós observarmos, no numerador temos 10 centímetros, uma medida de comprimento utilizada em centímetros, porém o nosso denominador está em metros. Por isso, iremos transformar 5 metros em 500 centímetros. Agora que igualamos as unidades de medidas, apenas iremos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 10. 10 centímetros dividido por 10 igual a 1. E 500 centímetros dividido por 10 igual a 50. Portanto, a nossa escala utilizada também pode ser representada pela fração 1/50 ou também 1 sobre 50. E, por fim, apenas escrevemos a nossa resposta. E a nossa resposta foi a divisão, que também pode representar a nossa escala 1 por 50, que representa que no desenho nós escrevemos 1 centímetro, porém na realidade nós temos 50 centímetros. E agora iremos resolver a nossa terceira e última questão. Acompanhe! Questão 3. A distância entre duas cidades é de 480 quilômetros. Em um mapa, essa distância é representada por 4 centímetros. Qual foi a escala usada nesse mapa? Primeiro, iremos escrever a nossa razão, que será uma fração, em que no numerador escrevemos a nossa medida, que é representada no mapa, 4 centímetros, e no nosso denominador escrevemos a medida real, 480 quilômetros. Agora nós iremos fazer a nossa conversão. Transformamos 480 quilômetros em uma medida em centímetros, que se transformará de 480 em 48 milhões de centímetros.
E o nosso numerador, 4 centímetros, nós iremos apenas repeti-lo. E, por fim, apenas dividimos a nossa fração, tanto o numerador quanto o denominador, por 4. 4 centímetros dividido por 4 igual a 1. E 48 milhões de centímetros dividido por 4 igual a 12 milhões de centímetros. Porém, apenas iremos escrever o número 12 milhões. Logo, nós podemos representar esta escala pelo número 1, pela fração 1 sobre 12 milhões, ou também 1 12 milhões avos. E, por fim, nós escrevemos apenas a nossa resposta. Escrevemos em forma de divisão, pois a escala também pode ser representada tanto em forma de fração como em forma de uma divisão. E a nossa resposta foi a divisão 1 dividido por 12 milhões, ou também nós podemos escrever 1 por 12 milhões, que significa que a cada 1 centímetro desenhado neste mapa equivale a 12 milhões de centímetros. Uma observação é que nesta fração, que é a nossa razão, podemos tanto escrever a nossa medida de comprimento em centímetros, como não escrevê-la. Porém, para nós identificarmos que é 1 sobre 12 milhões de centímetros, iremos escrever a nossa unidade de medida. Logo, a nossa resposta foi 1 por 200 milhões. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula sobre escala. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas sobre proporções. Até os próximos vídeos!